Olá, pessoal, tudo bem? Tá confuso? Não, este não é o Jornal da Cultura, este é o Segunda Chamada mesmo e eu, Joyce Ribeiro, tô aqui no My News no lugar do Antônio Tabet. Mara Luque, você me convidou para vir aqui, mas afinal de contas, o que aconteceu com ele? O Tabet tá aprendendo a dançar zumba. Ele tá de férias e ele gosta de zumba. Ele tá aprendendo a dançar zumba, então vai ficar lá um tempinho. Vamos dar esse tempo para ele, né? E para manter a tradição aqui do My News, você já se inscreveu no canal? É só clicar aqui no retângulo vermelho que você será avisado sempre que um vídeo novo chegar. Estamos de presidente, ministros, um governo inteiro novo. E para tentar entender esses primeiros dias, eu tenho a ajuda de um timaço aqui. Mara Luque e Bruno Bogossian, Gabriel Azevedo e José Godoy. Vamos abrir os trabalhos agora que o Brasil finalmente se libertou do socialismo. Ou será que não? O novo dicionário do governo Bolsonaro, a guerra contra a ideologia de gênero. Afinal, o que é isso? O novo e velho bom amigo. Como Rodrigo Maia conseguiu o apoio do PSL? Equívoco ou estratégia? Afinal, Bolsonaro sabe o que diz ou faz confusão de propósito? E como está o clima na casa dos agora nossos best friends, Trump e Netanyahu? E todos os detalhes sobre uma campanha cabeluda que tomou conta das redes. Bom, já faz quase uma semana que o Brasil está livre do socialismo, do politicamente correto, que superamos a ideologia de gênero. É fácil ironizar as palavras-chave usadas por Bolsonaro e por integrantes do novo governo. Mas o fato é que essas expressões entraram no discurso de boa parte do povo. O Brasil nunca foi socialista, mas a gente ouve muita gente celebrando essa libertação. A gente pode tirar sarro disso ou então tentar entender o pensamento que está por trás de todo esse discurso. Então, Bruno, o que significa, então, isso na realidade? Porque socialismo nós nunca vivemos, mas a gente vê que isso se repete em diversas falas atualmente. É verdade. O Bolsonaro, ele usa algumas palavras-chave para manter esse clima de oposição em relação ao PT. É o mesmo clima que alimentou um pouco a popularidade dele durante a campanha. Essa demarcação de território em relação à esquerda, para ele, foi uma coisa muito importante na campanha e parece que ele vai continuar usando isso no governo. É curioso que no discurso de posse dele, em um deles, ele fala que aquele era o dia em que o Brasil começava a se libertar do socialismo. Essa palavra também, esse verbo que ele usa, começar a se libertar do socialismo, significa que ele quer manter essa batalha, manter esse trabalho ao longo do governo também. Porque o medo da esquerda, a oposição à esquerda, é uma ferramenta, é uma fonte de poder para ele. Então, não é uma coisa que ficou para trás durante a campanha, a posse dele não acabou com o socialismo, então todos os eleitores têm que ficar atentos porque o socialismo pode voltar a qualquer momento. Que agora com o governo esperava-se uma nova forma de comunicação também, né, inclusive. Exatamente. Isso não é um pouco uma continuação do que foi no governo Dilma, do nós contra eles, enfim, só que agora mudou o nós e mudou eles? Eu acho que mudou um pouco, é um pouco diferente do que se fazia no governo Dilma. O governo Lula, na verdade, você tinha, principalmente acho que no segundo mandato, você tinha uma certa oposição em relação a ricos e pobres, quando o Lula falava muito das elites. Era diferente porque ali você não tinha um componente exatamente ideológico. O Bolsonaro ataca a ideologia, mas ele usa mais a ferramenta um componente ideológico do que de certa maneira, o PT usava isso, construiu suas bases de poder, de certa maneira, com base na ideologia, mas não usava isso tão ostensivamente como um discurso. Quando o Lula atacava as elites, ele pegava um aspecto social muito forte. A luta de classes, entre aspas, né, que é também, enfim, era uma coisa que estava sempre ali meio dormente no discurso dele. Acho que dá para comparar, de certa maneira, essa oposição. No caso do socialismo, eu acho que é diferente porque é uma coisa abstrata. O Brasil nunca foi socialista. Mas o PT tinha um projeto socialista? Não tenho toda certeza assim. Ele tinha um alinhamento claro com governos que
tinham um viés socialista, como o caso do governo da Venezuela. Na economia, no governo Lula, pelo menos, não dá para dizer de jeito nenhum que era socialista. Pelo contrário, ele deu continuidade à política econômica do Fernando Henrique. Mas justamente. Enfim. Esses símbolos, né, apoiados nesses discursos, eles fazem parte da política, né? Sim, definitivamente. Ser presente sempre, né, nessa discussão. Alimentam o jogo político, inclusive. Com certeza, com certeza. Mas tem, acho que um ponto, eu concordo com o Bruno fala, mas eu acho que todos esses governos, principalmente os mais recentes de extrema-direita, tem uma questão regressiva. Tem sempre uma ideia de um momento da história que foi importante, que o país foi muito diferente e que se perdeu com o tempo, né? Então, acho que a questão do socialismo, acho que ela entra um pouco nessa recuperação dos anos dos militares, onde você tinha claramente, era um grupo que estava ali para evitar que o país virasse socialista. Então, você recupera aquele período para criar essa oposição e trazer para os anos 2000, 2020, praticamente, como a gente está vivendo. A gente vê isso claramente nos Estados Unidos, no Trump, quando ele faz o primeiro discurso dele, ele fala... acaba a carnificina, vamos voltar ao que esse país ser grande. É como se eles se localizassem num período da história, um momento onde aquele país foi tudo, sei lá, os anos 50, talvez. Para validar o momento que eles querem implantar. A mesma coisa o nazismo, o fascismo, tem ideias que recuperam ali um grande momento da história do país. Então, essa recuperação de um momento da história que foi impressionante, um grande momento da nação, acho que faz parte desse discurso e é aí que ele traz essa história do socialismo. E o assunto da semana passada foi a fala da ministra Damares Alves sobre menino, né? Menino veste azul e menina veste rosa. A ministra diz que foi uma metáfora sobre ideologia de gênero. Outro bicho-papão do discurso conservador brasileiro que está presente também no discurso do ministro da Educação e do próprio Bolsonaro. Mas, Gabriel, que bicho é esse, afinal de contas? Olha, ainda sobre socialismo, eu estou aqui para lembrar que existiu Michel Temer. Né? De fato, quando a Temer assumiu o governo, a matriz econômica de Dilma ficou para trás. Então, para o bolsonarismo progredir, ele vai tentar o tempo inteiro convencer o Brasil de que não existiu Michel Temer, que ele sim botou fim numa nova matriz econômica, numa vontade socialista sim, que é inegável no governo petista, que tanto era verdade, que se alinhava muito com outros países com esse mesmo viés. E esse padrão de defesa de temas como ideologia de gênero e tantos outros, são coisas que já estavam começando a ser suplantadas pelo governo anterior. Quem passou a faixa para o Bolsonaro foi Michel Temer. E no governo dele, que teve muitos méritos, uma série de coisas que eram presentes no governo PT começaram a já ser varridas. Mas é fundamental para o poderio político desse governo convencer não apenas o seu eleitorado, como todo o público presente, de que é agora que se inicia uma nova era no Brasil. E por que ganha espaço agora? Ganha espaço porque já funcionou no passado. As pessoas gostam dessa mesma tática. Não é a primeira vez no Brasil que se usa um polo adversário para se manter o poder. Basta lembrar da intentona comunista na década de 40, quando o Getúlio utilizou isso justamente para atingir o poder. Na ditadura militar foi a mesma coisa com a suplantação do João Goulart. Então, todas as vezes que você cria um inimigo ou você cria um perigo iminente, que é uma coisa que está sendo feita no mundo inteiro, você vai fortalecendo o seu lado. Por exemplo, na posse, eles chamaram muita atenção de que não iriam chamar ditadores. Ou seja, não está aqui o representante do governo de Cuba. Eu, pelo menos, fico muito feliz quando a ditadura é excluída da posse. Só que quando não estava Cuba, que realmente é um país com que eu não gosto, não tem nenhuma semelhança por falta de democracia, estava o cara da Hungria. Então, o presidente húngaro estava ali posando com todos os sorrisos. Ou seja, ou a gente é de fato um defensor da democracia e polariza com a autocracia, ou nós estamos só jogando para a plateia e querendo defender o nosso poderio político. Tem um ponto também que eu acho que é interessante. No governo Dilma também tinha essa questão regressiva para o varguismo, né? Acho que era uma tentativa de trazer algum momento que foi importante, trazer de volta. Agora é interessante, por exemplo, o discurso do Paulo Guedes. Assim, eu acho que o último momento da história do Brasil, que era uma coisa utópica no sentido de modernização para frente, que não se tentava recuperar um passado glorioso, foi Juscelino, né? Aquela ideia de criar um novo país, na verdade. E o Paulo Guedes, em alguma daquelas falas dele, tem um pouco desse discurso do Juscelino, essa coisa de fazer muitas coisas em pouco tempo, a história dos 50 anos em 5, que ele acaba trazendo isso para o ambiente econômico. Esse é um viés que aponta para frente. E, ao mesmo tempo, tem esse viés do governo Bolsonaro que aponta para trás. Eu não sei como essas coisas vão
vão trabalhar juntas dentro desse governo. Você falou, né? é bem importante, porque... Contraditórias, né? E essa questão, assim, os agentes econômicos, eles estão alinhados a expectativa é em relação a essa coisa de que, pela primeira vez, você terá uma economia liberal puro sangue. Isso é da política econômica. Falta combinar. Falta combinar com o presidente, inclusive. E com a parte política do governo. Que é o que a Margaret Thatcher fez, enfim. Então, agora você vai ter essa economia liberal e tal, enfim. E há uma expectativa dos agentes econômicos, mas, ao mesmo tempo, você vê uma parte do governo totalmente alinhada com valores muito antigos. Eu acho que Mará no governo é uma coisa, passa uma hidra mesmo, com algumas cabeças, e algumas cabeças liberais e outras cabeças conservadoras. Esse é o choque que está havendo. No caso, por exemplo, da ministra Damares, exatamente, né? Da questão frisando na fala dela. Frisando na frase dela. Vocês querem Ou ouvir seja, alguém que é liberal considera que o Estado não deve intervir na vida do indivíduo. Então, partindo da boca de alguém que faz parte do staff estatal, que alguma criança deve usar isso ou deve usar aquilo, nada mais é do que uma afronta ao liberalismo. E isso é bom frisar o seguinte, entendemos que foi uma metáfora, não estamos discutindo aqui se o governo vai usar... Mas esta metáfora, enfim... O My News não perderá um segundo do tempo discutindo esta estupidez. Entendemos, mas o que a gente está discutindo é exatamente o que está por trás dessa metáfora. Então, esse é que é o problema, ou seja, quem é liberal considera que o Estado não deve intervir na vida do indivíduo. Na hora que a ministra de Estado fala que alguém deve usar alguma cor, ela obviamente está dando um passo atrás no viés liberal. Sobretudo, no entanto, você tem uma parte do governo que é conservadora. Vai lembrar que esta ministra, e aí ninguém fala isso na hora que o tema vem à tona, só está cumprindo um papel de aparelhar o governo, porque o senhor Magno Malta perdeu a eleição e ficou complicado para o presidente colocar ele nesse cargo. Damares nada mais é do que a lógica que era aplicada no governo petista de abrigar a companheirada. E isso ninguém fala. Por quê? Porque agora é um governo que está aí para varrer a companheirada e o petismo, mas é a lógica mesma de sinal contrário. É uma senhora que, na minha visão, não tem o menor preparo para ocupar um ministério e vai brindar este país com muitas outras pérolas que servirão de espantalho para deixar a internet muito feliz, com gente que ama ficar debatendo o dia inteiro em vão, enquanto outras coisas relevantes passam. Eu faço aqui, por exemplo, até um mérito a ela. Essa semana ela cancelou um contrato de criptomoedas indígenas de milhões de reais. Bacana. Isso sequer foi tão discutido quanto o tema anterior. Ela precisa aprender que, uma vez no governo, você precisa se comportar com alguém que faz parte de um governo. É a mudança de comunicação que a gente tinha dito antes, né? Porque essas frases de impacto, frases de efeito, acabam tirando do debate aquilo que realmente deveria ter espaço. Exatamente, mas também não significa que a gente deve deixar de discutir o que está por trás disso, né? Porque sim, você tem políticas públicas de fato que são aplicadas. Eu acho que tem um debate grande sobre se isso é uma cortina de fumaça, se é um espantalho, então a gente não pode perder tempo com isso. Concordo. Ninguém tem que ficar discutindo se o governo quer ou não quer impor a cor da roupa de alguém. Isso não existe, não está em jogo, vamos passar para o próximo ponto. O problema é que existem políticas públicas que vão ser impactadas pela visão que ela tem sobre determinados assuntos. Esse é o ponto. Quando você fala em ideologia de gênero, que não significa absolutamente nada quando ela fala, você tem que discutir qual vai ser o papel do governo no combate à discriminação sexual, enfim, no papel da educação, exatamente. Né? Porque isso, de fato, o governo LGBT tem poder sobre isso, e não é difícil. E ainda não está em pauta. Eles ainda, exatamente. Ainda não a gente sabe o que eles pensam, ou a gente imagina o que eles pensam, porque eles falam muito claramente sobre esse assunto, mas a gente tem que entender que tipo de política vai ser aplicada em relação a isso. Que até o ex-presidente Lula, da cela em Curitiba, pediu para o pessoal do PT parar de falar sobre isso, né, sobre esse assunto. E parece que cada coisinha do governo vira um grande assunto para ser atacado e ter uma reação da esquerda. Mara, como fazer uma oposição produtiva, então, em meio a esse cenário tão sem direção? A oposição, depois o Gabriel pode falar melhor até, e Bruno e Godoy sobre isso, mas a oposição eu acho que ainda não temos uma oposição. Eu vejo 3 grupos no governo Bolsonaro. O pessoal do circo, que é o pessoal que faz essas polêmicas e o pessoal que joga para a galera, para o eleitorado, que gosta, que fica animando essa torcida dos Bolsonaros. O pessoal do pão, que é o pessoal da economia.
Eu vi essa análise recentemente, eu achei que se encaixa muito bem. E o braço armado? Então, você tem, quer dizer, a oposição, por enquanto, ela está focada no pessoal do circo. Ela não está, quer dizer, essa oposição difusa, porque você não tem uma oposição, eu acho que essa oposição vai começar a se organizar quando ficar um pouco claro o que vai ser o governo Bolsonaro, se vai ser um governo de fracasso ou de avanços na economia. E a partir daí, quer dizer, vai mirar 2022. O PT ele tem que saber o que ele vai fazer com Lula, porque senão vai ficar a discussão vai ser Lula livre, vai ser a questão do PT eternamente. E aí o Bolsonaro vai agradecer. Porque se a economia... o fantasma mais eficaz de todos. Exatamente. E se a economia não deslanchar, quer dizer, aí você vai ter claramente ali todo mundo apostando em 2022. Aí você tem o Ciro, vai se entender com o PSDB e com o PT? Falta tomar posse o Congresso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Vai ser a Janeiro é um mês Congresso, estranho realmente. no Brasil, em que você tem o governo, o Poder Executivo já empossado, mais 513 deputados e 81 senadores ainda a serem empossados em 1º de fevereiro. Eu gosto muito de um modelo de oposição que acontece no Reino Unido, que é o de Shadow Cabinet. Você tem no Parlamento Britânico aquele formato diferente do nosso, em que o governo se senta de um lado e a oposição de um outro. Então fica muito claro quem é o quê. Para cada membro do governo, você tem um opositor contrário a ele. Então tem o ministro da Educação, tem o membro da oposição que faz oposição. Então esse é o Shadow Cabinet. O que eu acho que falta, vamos ver o que vai ser a oposição brasileira, ou seja, o que vai sobrar do presidencialismo de coalizão que continua no governo Bolsonaro, e esse pessoal precisa entender de que há pautas claras na educação, no meio ambiente, na infraestrutura, e escolher pessoas que vocalizem um contraponto. Porque se você ficar de forma difusa, caindo em moinhos de vento, aí vai ser realmente uma oposição quixotesca e uma piada. Mas tem uma oposição que é uma oposição que eu acho que é a mais maquiavélica de todas, que parece que está no mesmo campo, mas no fundo quer puxar o tapete do Bolsonaro, que para mim é o Dória, né? Que é totalmente colado, né? Lembrado. Vai seguindo ali na mesma toada, mas quando a coisa chegar perto ali de 2022, vai querer puxar o tapete dele. Essa, para mim, é a posição mais perigosa de todas. Só uma coisa em relação a Damares, que o Gabriel fala, a questão principal que mascarou tinha uma questão que era muito mais forte em relação à interferência em decisões individuais, que é a questão daquela lei que permite que teu filho possa estudar numa universidade fora da casa dele. E ela quer mexer nisso. Ela está preocupada com a distância. Com a distância, que ela acha absurdo que um menino de 17 anos do Sul vai estudar no Nordeste, por exemplo. Aí sim a gente está falando de uma intervenção do Estado absurda. Isso é um absurdo. O cidadão não pode escolher onde ele quer estudar. E é pior, porque na verdade ela quer mudar uma política pública que permite àqueles que não têm tanta condição fazer um vestibular para faculdades que são mais distantes. Não tem que viajar para outro estado para fazer um vestibular. Primeiro ponto, aí já fazendo oposição. Na hora em que alguém fala isso, primeiro ponto de um opositor é didaticamente explicar para o público o que significa isso. Exatamente. Ou seja, tirar do campo da piada, que é uma senhora meio translocada querendo impedir que um jovem fique longe da família, para mostrar o que foi um avanço governamental. Isso, e falar com quem está impactado por isso. Ou seja, você, jovem de 17 anos, que está querendo fazer um vestibular longe da tua casa, você está doido aí, está querendo proibir. E focar quem é o público, focar quem é... Isso é oposição responsável e didática. A gente vai falar mais sobre o Congresso, eu quero ouvir vocês sobre isso um pouco mais, mas antes vamos falar de violência, porque o governo começou tendo que enfrentar uma crise daquelas na segurança do Ceará. Quase 100 ataques a prefeituras, delegacias, ônibus e até pontes foram atacadas. Tudo organizado de dentro da cadeia. E a gente falou com um especialista de segurança no estado. Olha só. As facções, realmente com muita força, elas não são apenas uma organização, ou um modelo, ou uma estrutura. Elas são um fenômeno de massa, um fenômeno que é capaz de articular diversas pessoas em torno de os mesmos objetivos, e eles demonstram aí realmente essa força, né? O que é que o Estado tem feito é uma política de enxugar gelo, onde você vai reagindo a essas ações, mas você não tem trabalhado com qualidade ações que possam, primeiro, fazer um diagnóstico correto da situação, por que esses grupos conseguem realizar com sucesso o envolvimento de milhares de jovens nas suas ações, e segundo, tentar realmente desconstruir, desfazer essa rede que foi produzida, no qual existem pessoas que ocupam uma posição
de mando, ocupam uma posição de dominação, articulando grandes esquemas de tráfico de drogas, de tráfico de armas, mas você também tem uma população muito mais pulverizada, que ocupam posições periféricas e são fundamentais, porque na hora de ações como essa que a gente viu hoje aqui no estado, são essas pessoas que aparecem fazendo essas ações. Séria a coisa, é o primeiro teste do ministro Moro, né, Bruno? Com certeza. É curioso porque o Moro ele tem um know-how de combate à corrupção, claro, ele estudou isso por décadas e foi um dos principais personagens da Lava Jato, mas na segurança pública parece que ele está muito empenhado nisso, ele reconhece, obviamente, a gravidade desse problema no país. Mas não tem a experiência. Exatamente. Ou pelo menos a gente ainda não sabe qual tipo de... Enfim, se ele vai conseguir fazer um bom trabalho nessa área também. Embora, claramente, seria um absurdo exigir qualquer solução para esse problema agora, já depois de 7 dias de governo. Tempo, é óbvio. Mas essa questão... Mas, tudo bem, a gente não exige solução, mas pelo menos um paliativo, encaminhamento de como isso será encaminhado, porque não é um problema do Ceará. Sim, com certeza. Eu acho que hoje é o principal problema do país. Até porque, exatamente, a questão do combate ao crime, ela tem duas maneiras de se observar ela. O Moro falou muito sobre a questão do tráfico de drogas, como ele pretende atacar o dinheiro, seguir o dinheiro, usar as ferramentas do Estado para bloquear contas, etc. e tal, e tentar sufocar as grandes facções. Mas esse é um trabalho de médio ou longo prazo, né? Não vamos também ser ingênuos e achar que isso vai acabar amanhã. Exatamente. Então, aí você ainda tem um papel de enfrentamento do crime no sentido estrito, no sentido objetivo. Isso ainda não ficou claro. Bolsonaro fala muito sobre isso, sobre reformar a legislação para a polícia poder ter liberdade para atuar, etc, etc. A gente, depois que o Moro foi indicado, a gente viu alguns sinais um pouco diferentes sobre o que o Moro pensa em relação a esse tipo de coisa. Ele fala que talvez não seja necessário fazer uma flexibilização tão grande na lei para que os policiais, atuem ou matem ou atirem em traficantes que estão portando fuzis. Ainda é difícil saber. E óbvio que tudo isso também depende do Congresso, né? Não vamos esquecer. E no caso do Ceará, Godoy, tem uma tentativa clara de intimidação, de pressão do crime organizado do Estado com essa nova forma de reação. Sim. Tem? Não, eu acompanhei muito, assim, vivendo aqui no Rio, a questão da intervenção militar. E para mim, o que mais me chama a atenção acho que o Moro trata um pouco disso, acho que vai ter que ampliar essa perspectiva, que é a questão que essas facções são corporações financeiras e que estão, como é o caso aqui do Rio, como ficou muito claro, muito relacionadas com o ambiente político. Elas não estão dissociadas. Porque a gente vê, esse é o varejo da história, né? Os atentados, né, derrubar o viaduto, atacar a população por fogo, mas esse é o varejo. O que está lá, a base disso, a constituição de poder disso, é uma relação muito mais complexa. Essas facções, algumas delas são mais organizadas do que parecem, e tem muitos braços aí relacionados com o poder constituído. No caso do Rio, isso ficou muito claro. Né? Tanto o executivo, o legislativo, quanto o judiciário. Então, é um trabalho que não é um trabalho fácil, porque vai ter que mexer em estruturas muito arcaicas do poder no Brasil. Não sei como isso vai funcionar na prática e tem que ser uma ação nacional, né? Porque, como a gente vê, o próprio Ciro Gomes foi muito questionado durante a campanha eleitoral. Ele até falava que esses grupos eram grupos de aloprados, né? E que o irmão dele não teria tomado conta disso quando a coisa começou a acontecer. Então, é uma questão muito complexa. Eu tenho dificuldade de ver, se não for criado realmente um plano muito, muito bem estruturado, disso conseguir andar para frente. Uhum. E sabe aquela empolgação quando chega um ventilador novo num dia muito quente de verão? Tem muita gente que vê o governo Bolsonaro desse jeito. Mas não adianta um ventilador novo se não trocar o ar. A eleição do presidente da Câmara, por exemplo, está sendo feita no mesmo viciado esquema de sempre e tão combatido. O atual presidente, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, fechou um acordo com o PSL, partido do Bolsonaro, para se reeleger. Esse acordo envolve o velho toma lá da cá. O PSL apoia Maia e, em troca, recebe cargos de comando na Câmara. A eleição vai ser no dia 1º de fevereiro e, para agradar o eleitorado, Maia pagou antecipado 17 milhões de reais em auxílio mudança aos colegas da Câmara. O auxílio mudança é o equivalente a um salário, R$ 33.700. Bruno. Toda batata quente Por é onde Bruno, não sei porquê. Acho que ela não gosta muito Bruno de você, Bruno. e Gabriel vão me falar mais sobre isso, porque o velho esquema de sempre,
tomando força novamente, depois de ser massacrado, né? Eu acho que o diagnóstico de renovação, acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui, tem várias tonalidades diferentes, né? Então, não foi toda essa renovação que a gente acha que aconteceu. A lógica da política ainda subsiste no Congresso. Mas eu vou fazer só um parênteses, que é o seguinte: eu não acho que o Bolsonaro ou o PSL tenham cedido ao toma lá da cá especificamente por esse acordo. É um acordo político. Ele seguiu a lógica da política. Se a gente quiser criticá-lo, talvez seja por isso. Mas não é exatamente não será extinto. Não é exatamente aquela lógica de indicações políticas para saquear o Estado ou para usar politicamente os cargos. É óbvio que os cargos que o PSL vai ter na Câmara por conta desse acordo com o Rodrigo Maia vai permitir que o partido tenha poder e exerça poder dentro da Câmara. Mas vai ser, por exemplo, uma motivação política. Ocupar a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão talvez mais importante da Câmara, vai permitir que o partido e o governo, por consequência, tome conta, entre aspas, ou tenha um pouco mais de poder para saber que projetos vão avançar ou não vão avançar, que projetos vão ser votados ou não vão ser votados. Isso é importante para o exercício do poder. De fato, para a governabilidade. Então, eu sou um pouco, talvez, mais leniente em relação a essa. Porque, assim, na verdade, o presidencialismo de coalizão permanece. Não mudou. Quer dizer, a forma como ele vai levar as negociações com o Congresso é que a gente vai ter que checar como é. Gabriel. O Brasil não é parlamentarista. Então, como eu disse lá, se você não tem aqui uma eleição associada do presidente à sua bancada congressual, ele precisa fazer coligações no Congresso para governar. Bolsonaro, vou aqui lembrar também, assim como Temer existiu, Bolsonaro é deputado há 30 anos. Ele sabe como a banda toca. E era do baixo clero, que é o maior partido do Congresso. Ou seja, aquela gororoba ali sem ideologia no fundo, que mexe ali no poço, é quem manda na coisa. O que está funcionando atualmente na Câmara dos Deputados? O Bolsonaro quer aprovar coisas e o Rodrigo Maia quer ficar no poder. É uma operação ganha-ganha, em que o DEM, com cerca de 30 deputados, e o PSL, com um bocado, uns 70, estão se unindo para fazer uma coalizão. E nessa coalizão, o Maia fica na presidência, porque, afinal de contas, não há outro nome no PSL que entenda tão bem a máquina e azeite a vontade do governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o PSL passa a comandar a Comissão de Constituição e Justiça, que não é pouca coisa. Ou seja, na comissão, todo projeto de lei tem que passar lá. Se ele não ganha um parecer positivo, ele não avança. Então, na verdade, quem está detendo o poder da tramitação dos projetos no Congresso é o PSL. Aí a disputa é toda essa, a disputa claro, de poder, né? E para a economia, quer dizer, o Maia... Porque ele acompanhou o projeto de reforma da Previdência. Então, assim, para os agentes econômicos, por exemplo, estar com ele à presidência da Câmara é bom. E mais uma coisa, Mara. Politicamente, Bolsonaro aprende com Dilma. Dilma sacramenta o impeachment dela no momento em que ela mete o bedelho na eleição congressual para tentar tirar a presidência do Cunha. Ali você já tinha todo um processo startado. E não era só isso, ela não queria só tirar o Cunha, ela queria desmontar o MDB com a ajuda do Kassab na criação de um outro partido de centro no Brasil. Então o Bolsonaro, acho que agiu aí politicamente de forma hábil. Sim. Ele está construindo uma governabilidade no Congresso com um presidencialismo de coalizão. Isso vai ser assim até o dia em que o Brasil mudar o sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. Então enxerga-se no Maia a possibilidade de se acelerar as pautas do governo e dar continuidade. Ponto para o Bolsonaro nesse caso. Bom, e agora uma dúvida que precisa ser esclarecida. O que é que vocês acham que realmente aconteceu na sexta passada na questão do IOF? Me digam, porque para quem não acompanhou, eu explico. Na sexta de manhã, o presidente disse que haveria um aumento no IOF e diminuição na alíquota do imposto de renda. À tarde, foi desmentido pelo secretário da Receita e depois pelo Onyx. E aí ficou a dúvida, foi tudo um equívoco, como disse o Onyx Lorenzoni, ou foi uma estratégia de governo? Mas que estratégia, Godoy? Estratégia tiro no pé? Parece, só se for nessa categoria de estratégia. Me pareceu muito claro que a estratégia de comunicação de um candidato é muito diferente da estratégia de comunicação de um presidente.
tentar transferir essa estratégia de como candidato para a presidência são vários tiros no pé. Ele continuou, o Bolsonaro no sábado continuou tweetando, então parece que vai continuar com essa estratégia de se comunicar via redes sociais. Mas eu acho que ele vai cuidar. Mas no sábado ele estava brigando com a Haddad, né? Eu acho que nas questões econômicas ele vai reduzir muito, se não parar. Porque nesse ponto do IOF, especificamente, eu acho que o presidente ele não tem como eu vou falar isso? Um conhecimento econômico, ele não tem uma noção da economia. Muito educado. Ele falou isso, ele já falou isso dezenas de vezes. Exatamente. Nada disso, tá ok? Ele claro que ele não ele, inclusive. Então surgiu aquela discussão dos subsídios para a Sudene e para a Sudã, de onde viriam os recursos, quer dizer, foi cogitado aumentar o imposto para ter recursos. Isso, eu acho que ele ouviu como dizia minha avó, o galo cantar não sabia onde e saiu já falando, entendeu? Eu acho que nas questões econômicas ele deve reduzir bastante porque ele pode causar um estrago muito grande. Mas, porque se vai e vem, prejudica muito. E aí eu vou perguntar para a Mara, o mercado, os investidores, a entidade de mercado não está muito benevolente com o Bolsonaro? Porque o que ele falou e o que aconteceu... O mercado deveria ter sido uma hecatombe. Porque, por exemplo, ele fala que não sabe se a privatização da Embraer é isso assim mesmo. Aí os papéis da Embraer caem 5%. Eu achei muito pouco. É isso mesmo que a gente vai falar agora sobre o mercado, Mara. Quando ele fala a idade da aposentadoria, os investidores, os agentes econômicos no Brasil, eles olham para o Paulo Guedes. É isso, eles estão olhando o Paulo Guedes. Que sumiu, né? A equipe do Paulo Guedes. Que sumiu na sexta. A equipe do Paulo Guedes, eles acreditam efetivamente nisso, vai acontecer. E o Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil passou. O segundo governo Dilma foi um desastre total para a economia. Nós passamos por um problema, por uma recessão muito dura, quer dizer. Aí vem o governo Temer, que deu uma melhorada, mas, enfim, não conseguiu pegar. Então, assim, a economia brasileira, ela quer acreditar que vai dar certo, sabe? Eu tenho essa impressão também, mas eu acho que assim, se o Brasil fosse um avião, durante o governo Dilma, a gente está ali naquela turbulência, uma coisa insuportável de aguentar. A gente embicou geral. Aí veio o Temer, a coisa deu uma acomodada. Agora, no governo Bolsonaro, é tipo assim, atenção, senhores passageiros, nós estamos indo para a direita, tá ok? Aí todo mundo começa a sentir, de repente o avião embica. Opa, aí o Paulo Guedes fala, não, é para a esquerda. Aí a gente está indo daquele jeito assim com o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Existe uma vontade de que dê certo. Então, existe essa benevolência do mercado, né, dos agentes econômicos em relação a... A gente tem um gráfico para mostrar sobre alguns números do mercado. Não é impossível explicar isso. Para vocês, eu vou colocar o gráfico e vocês que vão ter que me explicar, porque é o saldo de investimento estrangeiro na Bolsa, a diferença entre compras e vendas de papéis. Em 2014, os estrangeiros deixaram 20 bilhões de reais na Bolsa e em 2018 eles tiraram mais de 11 bilhões. Então, Mário, o que isso significa, essa fuga, né? O capital estrangeiro então, na ainda verdade, não abraçou esse é o ponto. Os estrangeiros ainda não compraram o governo Bolsonaro como os brasileiros compraram, como os agentes econômicos no Brasil compraram. E vai depender muito. O primeiro teste é, de fato, o encaminhamento da reforma da Previdência. É o primeiro grande desafio dele. Agora, a hora que esses investimentos vierem, para isso, os caras querem ver, eles não vão... Segurança. Eles não vão vir antes, eles querem ver para que lado vai. Porque a imagem do governo Bolsonaro lá fora é muito ruim. Né? Então, o nosso chanceler não tem ajudado muito, essas discussões também não ajudam. Né? Isso não está no gráfico. Né? Então, agora, mas isso ao mesmo tempo mostra o potencial que tem. A gente está vivendo esse momento de euforia na Bolsa, dólar caindo, ainda sem os estrangeiros. Quer dizer, se esse governo conseguir encaminhar minimamente bem, esse capital pode vir, mas essa e a gente pode viver um momento ali na economia de prosperidade, pelo menos no primeiro ano, né? Essa lua de mel toda tem um tempo para acabar esse é o costuma ser curto, né? Esse é o ponto, é como ele vai encaminhar essas questões no Congresso, isso vai ser fundamental. O ponto de interrogação é tão grande que tudo pode dar certo, inclusive. Ou pode tudo dar então, e aí, errado. Bruno, você falou uma coisa importantíssima que é o seguinte...
O governo Bolsonaro, ele é uma colcha de retalhos ali, com gente que pensa muito diferente. Você pega a equipe econômica, pensa muito diferente desse bloco, enfim, mais das polêmicas, que joga para a torcida Bolsonaro, entendeu? Eles pensam completamente diferente. Você tem gente muito preparada na economia. Então, se começar a dar errado, essas alianças, esse governo começa a mostrar as suas diferenças. Aí ele vai ter um problema seríssimo. Isso que eu acho que é um dos grandes problemas, isso já aparecia um pouco durante a campanha. É muito comum você ter divergência entre as várias alas do governo. O ministro da Casa Civil pensa A, o ministro da Fazenda pensa B, normal, coisa mais normal do mundo. Em geral, alguém acaba fritado e cai. Mas as coisas acabam, às vezes, se alinhando. O problema é o seguinte, quem decide, quem arbitra essas disputas é o presidente da República. O Bolsonaro mostrou que ou não sabe o que ele vai fazer quando você tiver uma divergência, ou, enfim, que ele não vai intervir. Então, quem vai decidir? Quando o Onyx Lorenzoni achar que tem que aumentar a dotação de um ministério tal para atender uma lógica política, e o Paulo Guedes disser não, de jeito nenhum, a gente não tem como liberar mais nada. Quem vai arbitrar? Discurso, isso que eu acho que é um grande problema. E eu vou incluir mais uma dúvida. Acho que são os militares que vão resolver, mas tudo bem. Inclusive existe essa coisa de você ter já ouvi essa discussão de você caminhar para um semipresidencialismo. Algumas pessoas já puxando essa coisa dele ser tutelado, enfim, para encaminhar, mas enfim, estamos antecipando muitas coisas aí nesse sentido. Agora, a minha principal dúvida, na verdade, ainda é se o presidente está alinhado com o pensamento liberal na economia. A impressão... Ele não tem um pensamento econômico, Mara. Ele falou, ele admitiu Tudo em campanha. bem. Eu não sei o que é isto. Tudo bem, Gabriel. Ele pode não ter. Ele está deixando claro isso. Aliás, quando ele fala, quando ele tuita e tal. Agora, ele pode não ter. Sim. Mas ele pode... Eu fechei com o Paulo Guedes e eu quero um choque liberal na economia brasileira, eu quero uma redução do Estado. É isso que o presidente quer? Eu tenho essa dúvida. Eu não sei se é isso que ele quer. Eu acho que eu vou dar uma dica. Jair Bolsonaro, minha dica para você. Para o seu governo dar certo, o bolsonarismo tem que dar errado. Essa é a máxima. Ou seja, assim, o governo ele é dividido em 3 equipes. A econômica, na qual todos nós aqui, botamos muita expectativa, capitaneada pelo seu Paulo Guedes. E ainda tem a questão da área da segurança pública, com o Moro e tal. Tem uma parte da velha política que se incrustou nesse governo, capitaneada por Onyx. Ele é passado. É um passado que o Bolsonaro trouxe para o governo. E tem a ala do circo. Damares, o chanceler e uma companhia limitada. Essas 2 alas seguintes... Não fala mal do circo, por favor. Com todo respeito com todo respeito ao circo, mas muito no sentido do entretenimento, tá? Valorizando o sistema. Então, assim, esta ala, se ela tocar o tom da banda, Paulo Guedes vai despirocar. Então, ele vai ficar muito puto. Mas eu acho que ela sim, mas tem um problema aí. Eu acho que o cara que consegue criar nessa ala, o cara que pode, de fato, provocar estragos é o chanceler. Porque ele tem impactos econômicos nas relações externas. Vamos falar disso, já adiantamos aqui do mercado internacional e das relações do Brasil com os outros países. E também a gente acompanha como ficará essa relação do Brasil com o resto do mundo, né? Porque o novo chanceler, o Ernesto Araújo, fez um discurso cheio de referências, citou Renato Russo, Raul Seixas, novela Olavo de Carvalho, Deus luta contra o tal do globalismo, tudo junto no mesmo discurso. E repetiu que é um admirador de Israel e dos Estados Unidos. Os 2 líderes, o presidente Trump e o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, enfrentam crises seríssimas dentro de casa. Quem explica tudo isso para a gente é a nossa correspondente Lúcia Guimarães, de Nova York. Olá, Joyce. Olá a todos. Feliz Ano Novo para nós. E como começou agitado esse ano, não é verdade? Pois é, esses primeiros barulhos da política externa brasileira, desse novo alinhamento, esse grande romance com os Estados Unidos e Israel, não é visto aqui muito bem, porque é um alinhamento com a América do Trump, e o Trump é um presidente historicamente impopular.
E o Bibi Netanyahu não é popular com os judeus americanos. A grande maioria dos judeus americanos votou na Hillary. Embora eles sejam sionistas pró-Israel, está havendo um histórico racha entre os israelenses e os judeus americanos. Os israelenses veem no Trump o grande defensor da segurança de Israel, porque denunciou o acordo com o Irã, mudou a embaixada para Jerusalém. E os judeus americanos veem no Trump um homem que não denuncia o crescimento do nacionalismo branco aqui. Só em 2017 houve um aumento de 37% de crimes de ódio contra judeus americanos, inclusive aquele massacre horrível na sinagoga, e quando Trump foi lá, ninguém na cidade quis receber o presidente. Quem estava lá recebendo era o embaixador de Israel. Então, esse começo do governo Bolsonaro aqui não está sendo bem visto na imprensa, principalmente por causa dessas distrações com azul e rosa, Deus, Amazônia, esses slogans como marxismo cultural, que é uma ficção que não existe. Na verdade, Marx nem falava de cultura quase. Então, houve uma distração que eu sei que foi criticada aí também. Eu não vi as pessoas comentando, por exemplo, a equipe econômica forte que o governo tem. E esse assunto ficou ofuscado por esses chocalhos ideológicos e religiosos que são desnecessários e que nós sabemos prejudicam o Brasil, o comércio exterior do Brasil. As declarações do nosso original chanceler são vistas aqui com surpresa. Enfim, o Brasil está se alinhando à América do Trump. Isso é importante deixar claro, não é? A outra questão é que eu sei que vocês estão se perguntando, porque foi publicado aí um artigo de opinião da Elizabeth Drew, que é uma veterana jornalista com mais de 80 anos, cobriu intensamente o processo contra o Richard Nixon em Washington há mais de 40 anos, e ela acha que o impeachment é inevitável. Muita gente aqui não concorda. Não concorda pelo seguinte: o Trump já está há 2 anos no governo, a liderança democrata não está enfatizando impeachment, especialmente agora que eles recuperaram a maioria da Câmara e vão investigar muito esse governo com comissões específicas de comércio, inteligência, política externa. Esse governo vai ser muito investigado, mas eles querem que termine a investigação do conselheiro, aquela especial do conselheiro Mueller, que é focada em interferência russa e obstrução de justiça, e já indiciou mais de 30 pessoas. O Trump está apavorado com essa investigação. Existe sim à esquerda do Partido Democrata gente que está pedindo um impeachment já. Gente argumentando que o que ele já fez é ofensa passível de impeachment. Mas essa não é a posição da liderança democrata. Agora, para quem observa a política externa brasileira, vou dar um exemplo para vocês. A primeira audiência, uma das primeiras audiências que vai ser convocada pelo novo líder democrata do Comitê de Inteligência da Câmara, vai ser investigar o crescimento do autoritarismo no mundo e o que os Estados Unidos podem fazer com isso, porque inclusive o Congresso se envolve em política externa. Então eu acho que a gente deve pesar muito bem onde é que a gente está amarrando o nosso cavalo. Bom, são vários, ela coloca vários elementos, a gente está falando especificamente ali no depoimento dela dos Estados Unidos, né? Bolsonaro disse também que não descarta a possibilidade da instalação de uma base americana aqui no Brasil. E o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse em entrevista ao Estadão que ficou satisfeito com essa oferta. Então, tudo isso, veremos impactos de tudo isso nos próximos meses, mas em que direção esses impactos caminham? Mara, Bruno? Quem começa? Pode falar de economia, que acho que é importante, né? Eu acho que essa análise que a Lúcia fez é extremamente importante, porque a gente fica muito superficial na discussão aqui. Então, você olha só o que ela falou, o quanto foi importante essas informações que ela deu. Primeiro, o presidente está se aliando ao presidente Trump, não aos Estados Unidos. Ele está se aliando ao Netanyahu, não aos judeus.
entendeu? Você tem uma oposição, inclusive, dos judeus em relação ao Netanyahu. Então, isso pode ter impacto. Isso que ela falou também dessas polêmicas, o quanto isso atrapalha na recuperação da imagem do presidente para destravar esse capital estrangeiro para vir para o país. Essa questão do Congresso americano, da comissão que vai estudar, quer dizer, como é que vai ser isso? Eles estão avaliando o avanço do autoritarismo no mundo, quer dizer, é uma questão importante, como é que eles vão se posicionar. Então, quer dizer, o presidente está se aliando não aos Estados Unidos, mas ao Trump. E a questão de ter uma base, e essa questão de ter uma base, quer dizer, você tornar o país, então, um país beligerante, coisa que a gente não tinha isso, para mim é mais, assim, ele vai atrás de problemas. É a história dos médicos cubanos, é a história da briga com a China, entendeu? Ele começa a ir atrás de problemas. Como se já não tivesse suficiente aqui, então ele vai atrás de novos problemas. Sem contar que a gente se aproxima de alguns países eleitos, de acordo com a ideologia que eles vão mostrar o porquê e como isso se dará, nós veremos. E isso nos afasta de outros países, né? Que a gente tinha até então uma relação que era muito benéfica para cá. Parceiros comerciais. Isso é uma questão importantíssima para o agronegócio brasileiro, enfim, em outras... eu não sei, eu acho que a equipe econômica vai ter um problema sério ali para se entender com o chanceler. Eu acho que eles vão ter que alinhar algumas coisas. E acho que isso que a Mara falou é interessante, a menção à aliança com os líderes políticos e não com os países ou avaliando exatamente, especificamente, os benefícios dessas relações. É óbvio que uma relação aberta com os Estados Unidos traria benefícios comerciais, etc. Mas os Estados Unidos são poderosos, eles vão exigir alguma coisa em troca. Não acho que é só pelos olhos do Bolsonaro que o governo americano está interessado em interagir com o Brasil. O Brasil tem muito menos, ideologicamente, o Brasil tem muito menos a entregar aos Estados Unidos do que o contrário. Então, o Bolsonaro se alimenta ideologicamente dessa relação, mas os Estados Unidos vão exigir alguma coisa muito concreta em troca. Que seja uma mudança de alinhamento do Brasil com a China. Se o Brasil entrar em conflito com a China para fazer volume numa guerra comercial, o Brasil vai perder. A gente não pode ter a ilusão de que o Brasil vai fazer frente à China. Principalmente, e nem que vai perder a oportunidade. Também. E nem que os Estados Unidos vão proteger o Brasil. Exatamente. Porque os Estados Unidos vão, de alguma maneira, compensar as perdas que o Brasil tiver comercialmente. Eu tenho muitas dúvidas disso. O Trump é um líder nacionalista também no sentido de que ele atende os interesses do próprio país. Sim. Ele é antiglobalista também no sentido de que ele é contra os mecanismos de, compensação ou de controle das organizações internacionais. É verdade. Então, o Trump vai botar o peso na OMC para defender o Brasil quando tiver alguma necessidade? Óbvio que não. Mas nessas maluquices ideológicas que o governo tem defendido, uma parte desse tutti-frutti pesado aí que mistura tudo é a história do globalismo. O que a gente falou, né? A gente estava falando no começo do programa, a história do socialismo, né? Tinha socialismo, não tem. O globalismo, uma das partes dele é um financiamento por grandes players internacionais como George Soros, né? Então, na verdade, como que você consegue trazer, no mesmo governo está falando que está combatendo o socialismo, está combatendo o globalismo, que é uma coisa financiada por um dos maiores bilionários do mundo. É muita teoria conspiratória para um governo só, assim. Eu acho muito maluco isso. Assim, esse viés assim, do conspiratório, que é uma questão, nos Estados Unidos é muito forte isso, eu acho que ele também importa isso um pouco dessa grande neurose americana, sempre ficar preocupada que alguma coisa está sendo tramado, um inimigo para ser encontrado. É um dos pontos também de alto risco que esse governo vai trazendo para cá para equilibrar nessa história dele aqui. Né? Eu acho que vale fazer um update na chancelaria brasileira, porque há muito tempo política internacional não é firula, é negócio. Sim, então, é uma conversa entre amigos, né? O ministro das Relações Exteriores brasileiro ele tem que estar atreladíssimo ao ministro da Fazenda, ou seja, e o do Desenvolvimento. São os interesses comerciais do Brasil que precisam ser defendidos lá fora. E num globalismo, sim, ou seja, negociando com todo mundo. Aliás, mais uma dica para o governo Bolsonaro, leiam o artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, que, nos seus incisos, alenca os princípios das relações exteriores do Brasil, que, aliás, me parece que o ministro não leu. Uma das coisas urgentes, ao meu ver, que o Brasil precisa fazer é retomar o protagonismo na própria América Latina.
nós estamos comendo poeira da Argentina em matéria de política externa. Com todos os problemas que a Argentina vive, ela se destaca muito mais no ambiente global do que o próprio Brasil, que virou um pouco comédia. Então eu acho que comercialmente essa postura nossa é equivocada e parece que houve um redesenho do Mapa Mundi pelo chanceler, em que, tirando Israel e os Estados Unidos, o resto virou comunista, né? Ou seja, assim, é pior do que durante a Guerra Fria, onde havia o primeiro e o segundo mundo. Agora, Brasil, Estados Unidos e Israel e aquela gente comunista lá, que é uma tolice, vamos combinar, né? Então, acredito que se aliar e se ancorar tanto a Israel não me parece trazer muita coisa ao Brasil. Eu ainda não vi o que de prático isso traz. Até porque Netanyahu também... Esse dia eu vi eles alardeando a ideia de dessalinização Gente, isso é uma tecnologia já usada no Brasil há anos. O cara que inventou a parcela disso é brasileiro. Então é desconhecimento. E só para comentar um pouco os Estados Unidos... Olha, mas a Embrapa disse que não é inédito. Claro que não é. Que não é... Desculpa, que é inédito, que ainda não tinha sido usado dessa forma aqui no Brasil. Ah, não, sim. Mas aí não precisa de tomar chá com o primeiro-ministro do Israel para isso acontecer. Basta fazer. Está muito mais ligado ao ministro da Agropecuária do que ao ministro das Relações Exteriores. E no caso dos Estados Unidos, eu me alinho a quem discorda da articulista americana, porque realmente a vida do Trump vai virar um inferno. Perder a maioria na Câmara americana é sinal de que um governo terminou antes da hora. E isso pode fazer com que aconteça com o Trump o que aconteceu com o Bill Clinton. Ou seja, que enfrenta o processo. A Câmara abre o processo contra o Bill Clinton, mas o Senado enterra esse processo de impeachment. Mas vamos combinar que isso dá muito trabalho. E aí o Trump, muito menos interessado. Que oferecido, né? Vem cá instalar uma base militar. Quem te pediu isso, cara? Nós estamos aqui com 1000 problemas no mundo. O Atlântico não é assim tão mais estratégico para nós. Não estamos na Segunda Guerra. Então o Trump vai ter muito mais problema doméstico com a China e com a Rússia. E, sabe, eu acho que o Bolsonaro vai ficar abanando o rabo em vão. Mas o Ernesto Araújo ele poderia fazer uma boa carreira para o governo, assim, de artista performático, né? Porque ninguém entende muito o que ele fala. Pelo menos queria ali, né? 5 minutos dele. Depois você leva alguém sério para falar. Mas aqueles primeiros 5 minutos ele vai, faz aquele número dele, fala Tupi-Guarani, depois fala grego. Uma coisa sintomática, né? Foi o aplauso para o chanceler. Aliás, vale elogiar o chanceler, o senador Aloysio Nunes, que saiu deixando uma série de legados positivos no Itamaraty. Foi aplaudidíssimo pelos servidores de carreira e um tímido aplausozinho para o novo que entrou. Então, vamos ver se ele faz alguma coisa séria ou se ele realmente vai integrar a ala da piada. Os embaixadores eram muitos elementos que participaram lá, processar. saíram comentando, né? Escuta, e os tradutores simultâneos, né? Como que faz, né? O tradutor do quê? Não, ele está falando que tupi. E isso me lembra, sabe o que? Uma coisa triste, que era aquele assessor do governo Lula, o Marco Aurélio Garcia. Sim. Porque eu falo, né, muita coisa, infelizmente, só vai mudar o sinal. Sim, mas vai ser tão triste quanto. Ou seja, todo aquele alinhamento do governo Lula com gente estúpida no mundo, como o nosso vizinho, né, o Chaves e o Maduro na Venezuela, é bom mesmo dar um pé na bunda dessa gente autoritária aqui dos nossos vizinhos, mas por que é então que o governo vai repetir os mesmos erros, sabe, do Marco Aurélio Garcia, que fazia política internacional com uma ideologia de bolso? É triste isso. Mudar de assunto agora, porque nós vivemos em tempos cabeludos e todo mundo sabe disso, né? Tudo tem se mostrado nesse sentido. E mais ainda agora que está rolando uma campanha do Janeiro Peludo. Olha só, a proposta é promover a aceitação do corpo feminino como ele é, sem depilação, no mês inteiro. Tem fotos, gente, olha aí. Tem mais... Nós estamos postando as fotos nas redes. Isso pode, nesse horário pode colocar isso? Então, Mara, meninos. Bem, o que vocês acham dessa campanha do Janeiro Peludo? Eu sou uma liberal, eu faço o que eu quiser, cada um faz o que quiser, mas eu também sou liberal. Eu não vou... Tem categorias para isso no Xvideos. Zero então, de... Tem categorias para isso no site do Brasil. Quem curta. Não tô nem aí. Eu nasci nos anos 70, era bem normal até porque você tem um mercado de depilação no Brasil enorme. Caríssimo. Você tem uma... A Mara sempre acha viés econômico para... Não é verdade. Do Janeiro Peludo, Cara, né? na minha rua tem uns 3, tem 4 salões assim da que depilação. Não tem? Tem um mercado sim, isso enorme. move
eu toda acho uma que não prova no cadeia. Brasil, não. No Brasil, eu acho que não vai. Em outros lugares, em outros países, quem sabe, mas aqui acho que Eu chance acho que zero. não. Meu corpo, meus pelos, eu acho. É. Eu sou um homem que pode falar. E você, Gabriel, você depila? Quem depila aqui, homem? Eu não. Depila. Não, Aqui estamos naturais. Não. Como Deus Só me gente que fez. sofre muito, né? Barba. Na barba. Já dá trabalho, né? Não trabalho nada. Barbearia. E tá bom, né? Godoy não faz a barba. Não, eu fiquei muito tempo barbudo, mas dá um trabalho danado também. Agora eu resolvi raspar direto, assim. Gente, segunda chamada de hoje fica por aqui. Muito obrigada por quem ficou com a gente até agora. Na semana que vem, o Tabet está de volta. E eu quero Dançando agradecer, rumba. depois Rumba de não, dançar zumba. muita rumba, vai Zumba. voltar bronzeado, queimadinho, matar, cheio de ele vai me molejo. Eles que me amaram, que me falou isso. Então, na semana que vem ele está aí. Você não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês, conversar com vocês foi ótimo. Até a próxima. Valeu. Nossa, o Tabet vai acabar comigo. Essa Vai. história do zumbi. Ele tá pra onde? Já é a segunda vez que você fala isso? Terceira? Toda vez que eu você vejo, fala. você fala de zumbi. Porque uma vez, Olha, uma aí, eu vez já ele sei que tava, ele fica bravo. ele tava viajando. Você não liga em triste. Punta Cana, ele mandou uma foto de uma aula de zumba uns que tava 15 anos. tendo. Ah, Eu falei, real. você tá Passa um fazendo top zumba, geek né? aqui no caminho. Ele Aquela coisa. tava tendo lá, não que ele estivesse Não, fazendo. lógico. Chegar nisso, Mas aí virou- eu tava tirando onda, eu e a Bia. não me venha com implante. Sempre que ele viaja, tá fazendo Pior. zumba. Ela tem que brigar com vocês. Marilice quer quanto tempo de molho?